Pisca, Miguel, pisca, 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 pisca. Já passou? Mas saiu depois. Não, sei, mas demora isso? Demora quanto tempo passar?
cabeça. Ó. Eu devia chegar para trocar. Foi? Eu devia chegar para trocar. Esse outro aí não está muito bom, não. Então eu troco na frente. Ele está. Não acho uma regulagem. Só por causa de. Só troca a pilha rapidinho. Som. Dois som. Som de piano. Dois som. Som. Alô, som. Dois som. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. 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 Alô, som. Dois som. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Foi? Foi. Estava ligado? Essa música que estava aqui dentro, ela já está carregada? Já tinha um link dentro, ela já está carregada. Não, sempre tirava. Porque tinha uma carregando e tinha uma aqui. Essa som, posição. Glória a Deus. 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 Aleluia. Som. Aleluia. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. Som. Vamos pegar uma mochila? Está sobrando lá. Pastor, já assistiu entrevista chamada Ciências? Gostei desse hoje, não
ele agora, ele, tipo assim, estudado, ele está na Alemanha. Ele pega o livro, assim, para fazer pastor, ele explica a ciência, matemática. Pastor, tem crédito sobrando aí? Me deixar aqui. Não vou deixar esse livrinho lá atrás, vou deixar. Tem muito conhecimento assim, no sentido de provar que também provar que a Bíblia não é Bíblia. É tudo em Então, cidadão para provar. É sobrenatural. Em inglês, né? Há um fenômeno sobrenatural, marca da besta, muçulmano, a venda morte, é curativo, doente, pisando os demônios para as pessoas. O muçulmano que viu Jesus tem alguém que está no departamento de fé, mas vale a pena 1h30, mas são várias entrevistas para esse livro. Já. Várias, não precisa mais. Uma coisa? Não, é sobrenatural. Então, em inglês, né? This is supernatural. mas além dele ser cientista, ele é cristão. Não, mas pelo entendimento que ele tem na palavra de Deus, ele mostra no Antigo Testamento várias coisas, parece um culto. Tem um entendimento que ele fala. Mas é cristão. Não esqueça de ver lá Eu vou ver. a ciência da Bíblia. É um brasileiro, né? Mas, irmãos, vamos começar com Jesus. Vamos fazer uma oração e vamos entrar no estudo, na lição número 9. E em cima, nosso Deus, te agradecendo por este dia, entregamos nossas vidas em santas mãos. Venha abrir o nosso entendimento, nos ensinar a tua palavra. Para o glória do teu santo nome, Senhor, abençoa cada vida. Já está aqui, aqueles que estão a caminho, Senhor, nós vamos chegar em segurança. Abençoa, Senhor Deus, o estudo do diácono certo, juntamente com as crianças, para que o Senhor possa abençoar o seu entendimento e que eles possam compreender a tua palavra. Purifica os seus corações. Que teu Espírito Santo esteja trabalhando através, Senhor Deus, da tua palavra no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, desperta o teu povo, Deus, para buscar o conhecimento da tua palavra nesses dias. Nos ajuda, Senhor, a praticar tudo aquilo que nós temos conhecido, tudo aquilo que nós temos aprendido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, porque sabemos que a cada dia se aproxima da tua vida, se aproxima do teu reino, Senhor. Graças te damos, repreendemos todo o mal, toda qualquer influência contrária, Senhor, esse estudo, em nome de Jesus, Pai. Se estiver alguém assistindo também, Senhor, que não pode estar aqui, abençoa a vida de cada pessoa, para a glória do teu santo nome. Nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós podemos abrir a lição número 9. Vamos se lugar aí. E lição número 9. O meu texto principal, o texto bíblico base, está em Joel 3, versículo 2, 12 e 14. Depois Apocalipse 19 ao 21. Lição número 9. Vamos ver juntos? Texto bíblico básico. 1, 2, 3. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Movam-se as nações, subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta
que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos numa ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com espada a sair da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém. Amém. É tudo literal aqui, né? É uma guerra literal, é uma vitória literal e é também as aves se fartando das carnes daqueles mortos literais. Nós paramos no capítulo 15, vamos ler o capítulo 16, só o 16 pelo menos. Vamos ver aqui alguma coisa no capítulo 16 de Apocalipse. Eu queria que o Rogério leu o capítulo 16, nós acompanhamos. Eu vi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou de sangue como de um morto, e morreu no mar toda alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Eu ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abraçasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar toda a batalha, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda tuas vestes, para que não andes nu e não se veja as tuas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz no templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde aqueles homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras
do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vemos aí as 7 últimas pragas, que são os sete taças da ira de Deus, né? Foram 7 selos, as 7 trombetas, e agora 7 taças da ira de Deus. Ele fala que já no capítulo 16, ele já fala sobre as 7. Nos outros capítulos dá mais detalhes, fala mais coisas, demora alguns capítulos mais para falar de todas as pragas que vinham, mas agora já resumo todas elas rapidamente um capítulo só. Né? A primeira praga, essa primeira taça da ira de Deus, ela é derramada sobre a terra, na vida dos homens. Os homens, de repente, aparecem aqueles que tinham a marca da besta, com uma ferida, uma chaga terrível e muito dolorosa em suas vidas. Né? Somente sobre aqueles que tinham a marca da besta. A segunda taça derramada, ela é derramada sobre o mar. Nós vemos aqui uma semelhança com as pragas do Egito, né? A praga das chagas, lá também houve a praga das chagas, a praga do mar e das águas doces se tornando em sangue também, e morrendo todo o ser vivo ali. No tempo do Egito foi local, nesse tempo aqui vai ser geral. Né? E como Deus já está completando a sua obra, ele, não como as outras, né? As outras morriam 1/3 da vida na terra, da vida no mar. Aqui a Bíblia diz que quando aquela taça é derramada sobre o mar se torna em sangue, não como um sangue podre, um sangue de morto. E todos os seres viventes que estavam no mar naquela época morrerão. A terceira vem sobre os rios e as fontes das águas potáveis, e se tornam em sangue também. Todo ser vivente ele morre também, e não há como tomar mais água, como beber. No céu, aquela aclamação do Senhor, dizendo: Tu és justo, Senhor, do que eras, és santo, porque julgaste essas coisas. E aí vem e fala por que Deus está trazendo juízo sobre a terra. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque são merecedores destas coisas. É isso que o mundo tem feito, né? Com os servos de Deus, desde o tempo da antiguidade, derramando o seu sangue, né? Rejeitando a sua mensagem, rejeitando o próprio Cristo, e agora, nessa época, vão ser julgados pelo Senhor. E eles continuam sempre dizendo: verdadeiro e justos são os teus juízos. O quarto anjo vem com a sua taça e derrama sobre o sol, e o sol esquenta de uma forma muito terrível, e os homens são queimados, como queimados pelo fogo. Eles são abrasados com o seu calor, e ao invés de se arrependerem, eles erguem os seus olhos para o céu e começam a blasfemar contra Deus. O quinto anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, a praga das trevas, que teve no Egito também, a praga da escuridão, né? E vai ficar tudo em trevas, em escuridão, não escuridão como a noite, é uma escuridão palpável, uma escuridão muito pior, uma escuridão que não dá para ver nada, uma pessoa não pode auxiliar a outra. Parece que, pelo que a Bíblia fala aqui, já não é como antes também. Uma praga vinha, aquela praga acabava, como no tempo de Moisés. Aquela praga cessava e se dava início a outra praga. Pelo que a Bíblia mostra aqui, parece que uma praga vai vindo sobre a outra. Né? Uma está agindo, a outra já vem junto. Porque na quinta praga, no versículo 11, diz que, no versículo 10, o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam sua língua de dor. Ainda estavam sob o efeito da praga anterior, da primeira. Né? A quinta já estava sendo derramada, eles ainda estavam sob o efeito da primeira. Aquela praga que foi derramada, e eles estavam cheios de chagas dolorosas, e ainda estavam sob o efeito dessas chagas, mesmo na quinta praga. E depois, no versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, sair da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta.
que é a besta que sobe da terra, né? O líder religioso que ajuda o anticristo. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia com Deus Todo-Poderoso. Na lição que nós vamos ver que são espíritos que agem na vida dos políticos, né? Eu acho que esses espíritos agem hoje já livremente aí. São espíritos que especificamente agem na vida dos reis, dos poderosos, vão influenciar esses homens e eles vão se unir, todos os reis e os poderosos, contra Israel e se reunirão no vale do Josafá para a batalha do Armagedon, né? Lá no Egito. Esses espíritos malignos saem da boca do diabo. Aí Jesus avisa: eles que venham como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não dar lucro e não se veja a sua vergonha. Quando o sexto anjo derrama também a sua taça, o rio Eufrates seca, né? O rio Eufrates, aqui na lição, nós vamos ver também, ele é uma proteção natural de Israel. Ele é uma proteção natural de Israel, né? Alguém que queira atacar Israel vai ter muita dificuldade, porque não vai conseguir transpassar o rio, né? É como se fosse uma grande proteção natural que Deus colocou ao redor das terras de Israel e que dá muito trabalho para alguém com um exército muito grande conseguir transpassar. Mas nessa época, como está dentro do propósito de Deus, eles se congregaram no vale do Armagedon, Deus ele derrama aquela taça sobre o rio e também Deus está trazendo, também Israel está sofrendo a ira de Deus, né? Porque rejeitaram o Senhor. Deus ele vai manter um remanescente. Mas, na verdade, Israel também está debaixo da ira do Senhor. Então, quando Deus segue o rio, Deus permite com que as nações venham contra ele. No finalzinho é que Deus se manifesta, Jesus se manifesta para impedir que Israel seja completamente destruído. Mas ele tira aquela proteção natural, aí vai dar completo livre acesso, porque é muita gente, né? Vai ser um exército de milhões de pessoas vindo contra Israel para destruir completamente, devastar aquela nação da terra, o que estiver sobrando deles lá. E aí eles se reúnem, na verdade é uma armadilha de Deus para os exércitos do mundo, né? Deus ele quer que eles estejam lá no vale do Armagedon, também para cumprimento da sua palavra. O sétimo anjo, aí ele diz no versículo 16, então congregaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon, né? O sétimo anjo derramou a sua taça no mar, saiu grande voz ao tempo do céu, do trono, dizendo: está feito, ou seja, está cumprida a minha ira, né? Está cumprida a minha palavra. Então, as 21 pragas se completam, a sétima taça é só para dizer: está completada a obra do juízo de Deus sobre a terra, pelo menos aquela fase naquele momento, né? Aí o Senhor vem e vai dar prosseguimento aqui à sua obra, e nós vamos ver que muitas referências ao Armagedon. Aqui na lição nós vemos que a palavra Armagedon só aparece aqui na Bíblia, essa parte aqui em Apocalipse 17, né? Mas Armagedon vem de Megido, da mesma palavra Megido, né? As montanhas do Megido, uma coisa assim. E já em grego tem outro significado, que é reunião de tropas, né? Tem um significado diferente. Então vamos deixar no 17 para depois, porque o 16 fala exatamente do assunto da lição. Vamos entrar na lição agora, vendo aqui o subsídio do estudo diário. Nós vamos ler aqui algumas passagens dentro desse subsídio do estudo diário, que são importantes a gente ler toda para a gente ver algumas coisas, algumas referências mais ao Armagedon. O texto alto diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Apocalipse 16:15, na parte A, onde falamos aqui. Subsídio para o estudo diário. Na segunda-feira, só na quarta em diante nós vamos ler. Na segunda-feira, Deuteronômio 32, 1 ao 43, em resumo, ele diz aí para não abandonarmos o Senhor nosso Deus. É o que ele estava falando para Israel, no tempo ainda que Moisés era vivo, e ele fala para nós também hoje: não abandone o Senhor teu Deus. Em resumo, é o que ele está falando ali. Porque ele até vai profetizar que isso aconteceria na vida de Israel, como realmente aconteceu. Mas hoje, através dessa passagem, Deus tem nos falado: não abandone o Senhor teu Deus. Terça-feira, Jeremias 25, do 30 ao 37. Em resumo, ele diz que o Senhor virá para julgar as nações. Isso que ele está falando aí, em resumo, dentro do capítulo
25, Jeremias. O Senhor virá para julgar as nações. Agora vamos abrir nossa Bíblia em Joel 3, 9 ao 17. Vamos ler essas referências aqui da quarta até o sábado agora. São bem interessantes, meus amigos. Porque nós vamos ver, eu nunca tinha prestado atenção como a Bíblia tem muitas referências sobre essa guerra, sobre esse dia, dessa penúltima grande guerra que haverá. Ela é o penúltimo, porque ainda haverá uma depois do milênio, uma última guerra. Joel 3, do 9 ao 17. Eu queria aqui uma Sandra marcasse para ler. Joel 3, 9 ao 17. Depois eu vou ler junto com os irmãos as outras, né, para ficar melhor os meus acompanhando e comenta alguma coisa aqui já. Joel 3, 9 ao 17. Cruzava, a irmã Sandra pode ler e nós acompanhamos. Um livrinho pequenininho, perdido em um meio dos outros. Joel 3, do 9 ao 17. Proclame isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas. E suas foices façam lanças. Diga o fraco: sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os seus guerreiros, ó Senhor. Desperte nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei, para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as ruas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade destas nações. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas não brilharão. O Senhor fugirá de Sião, de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes... 17. Amém. Então veja aí alguns detalhes sobre essa batalha. Não sei se a gente passa a perceber porque ele fala do Vale de Josafá. Vale de Josafá, o Vale da Decisão. Mas são outros nomes, para o mesmo lugar. Então ele aqui, nós temos alguns versículos já no começo, ele fala sobre o Vale de Josafá. Depois ele fala sobre o Vale da Decisão. Nós também conhecemos esse mesmo lugar como Megido e também como Armagedon. Então, são 4 palavras falando sobre o mesmo lugar: Josafá, Vale de Josafá, Vale da Decisão, Vale do Megido ou Vale do Armagedon. São o mesmo lugar. Então ele fala algumas coisas aí. Suscitai as nações, subam ao Vale de Josafá, ali me assentarei para julgar as nações ao redor. É interessante que aqui ele fala: transforme as foices em armas, os arados também. Depois em Zacarias ele disse que no tempo do milênio as foices e os arados serão transformados, as armas serão transformadas em foices e arados. Aí acontece o contrário, Mas agora ele diz: olha, é tempo da guerra, é tempo de ser guerra santa, como ele diz aqui. Santificar uma guerra, suscitar os valentes, chegue que se subam os homens de guerra. E essa guerra será tremenda. No 14 ele diz: multidões no Vale da Decisão, porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. Aí ele fala no 15: o sol e a lua se enegrecerão, mas as estrelas retirarão o seu esplendor. O sol bramará, o Senhor bramará de Sião. Ele vai dar alguns detalhes mais
os céus e a terra tremerão, o Senhor será o refúgio do seu povo, porque nessa época ele vem para socorrer Israel, que vai estar diante de um grande aperto ali. Então é uma passagem que dá alguns detalhes mais sobre essa batalha. Vamos ler agora Zacarias 14, do 2 ao 5. Um pouquinho mais para frente, Zacarias 14, do 2 ao 5. Mais uma passagem que fala sobre essa grande guerra. Zacarias 14, do 2 ao 5. Diz aí: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Deus mesmo vai fazer isso, né? Mas é uma partilha para as nações. A cidade será tomada. Olha alguns detalhes mais que ele dá. As casas serão saqueadas. As mulheres serão forçadas, né? Serão violentadas. Metade da cidade irá para o exílio, aí o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte será apartada para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias e de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos com ele. Então, ele vem, nós lemos aqui em Atos capítulo 1, quando Jesus estava ascendendo aos céus entre as nuvens, apareceram 2 anjos aos discípulos, aos apóstolos, e disseram: o que estáis olhando, né? O que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma de voltar. E ele estava justamente subindo de onde? Do Monte das Oliveiras, né? Então os anjos falavam dessa vida visível, dessa vida onde ele tocaria novamente os seus pés, naquele mesmo lugar de um dia onde ele partiu. Ele não vem a brincadeira, ele vem para guerrear, ele vem para julgar as nações da terra, né? Ele diz que vem com os seus santos, ele vai dar livramento para o seu povo, aí vai enfrentar as nações. Agora, na sexta-feira, Ezequiel 38 e 39. Nós vamos usar no 38, do 1 ao 12. Ezequiel 38, do 1 ao 12. Depois do 15 ao 23. Ezequiel, antes de Daniel. Ezequiel 38, do 1 ao 12. Depois do 15 ao 23. Ezequiel 38, do 1 ao 12, diz assim: veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei voltar e porei os olhos nos teus queixos e te levarei a ti, como todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande multidão com pavês e escudos, manejando todos a espada, persas, etíopes, e os de Cude com eles, e todos os escudos, todos com escudo e capacete, também Gomé e todas as suas tropas, e Bet Togarma do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas multidões que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados, aquela terra que foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia ideias virão ao teu coração, e conceberás um mau desígnio. Dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso,
que habitam seguros. Todos eles habitam seguro e não têm ferrolho nem portas. Tomarei o despojo, arrebatarei a presa, tornarei a minha mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado, possessões e habita no meio da terra. Do 15 ao 23, virás do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e exército numeroso. Subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem que cobre a terra. No fim dos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti e em ti aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram durante anos e te traria contra eles? Mas naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus: a minha indignação será despertada no meu fogo, no fogo do meu furor. Eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves dos céus e animais do campo, todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. Os montes cairão, os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra ele a espada, sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de samaiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém. No caso aqui, Deus falando em particular as nações que vão vir do norte e se juntar às outras nações para pelejar contra Israel. As nações do norte, a parte norte do mundo, vem da parte da Rússia, daquelas bandas lá. Diziam os estudiosos que Gog é a Rússia, essa nação poderosa, e nesses dias vai tentar tirar proveito da situação. Eu vou lá e vou saquear, vou tomar o que eu puder, vou aproveitar a situação. E Deus já profetizou sobre a Rússia, sobre outras nações também, que se unirão a ela, e eles todos se unirão às outras nações para dominar o Oriente Médio, para tomar aquelas terras lá. Ali a gente sabe que só no Oriente Médio, irmãos, está 40% do petróleo do mundo, pelo menos só o que eles sabem, Se eles explorarem, talvez achem mais ainda. É uma região pequena, mas muito rica, e os olhos dos gananciosos do mundo estão sobre aquele lugar. Eles não fazem nada ali porque são bonzinhos, não. Eles fazem por interesse, porque eles sabem que a nação deles não tem combustível, não tem condições de produzir, eles não têm outra fonte. Então eles precisam dessas nações aí, Eles precisam das riquezas que existem no Oriente Médio. Então as nações se aproveitarão naquele dia e tentarão contra Israel para saquear, ficar depois com as riquezas que existem naquela região. E Deus diz: olha, na hora que vocês se levantarem, aí a minha ira se acenderá, eu despertarei, E eu virei e farei tudo aquilo que eu tenho dito que farei com essas nações. Eles falam aqui especificamente das nações que vêm do norte, nesse grande dia da batalha. Aí ele diz que vai usar dos seus recursos, contra essas nações. Ele vai levantar a espada, ele vai fazer com que um levante a espada contra o outro. Ele vai fazer também com que do céu caia a salva de fogo, chuvas torrenciais, chuva inundante, grandes tempestades de salaiva de fogo e enxofre. Vai cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os povos que estiverem com eles. Deus vai usar as forças da natureza contra os exércitos que vierem contra o seu povo Israel naquele dia. Então, só alguns detalhes mais do que vai acontecer no tempo dessa batalha. Capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 8. 39, do 1 a 8. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog, diz assim: diz o Senhor Deus: eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Fartei virá, te porei sobre 6 anzóis, e te farei subir do extremo norte, e te darei os montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Os montes de Israel cairás,
tu e todas as tuas tropas, os povos que estão contigo, as aves de rapina, as aves de toda espécie, e os animais do campo te darei por pasto. Em campo aberto cairás, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Enviarei um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia que tenho falado. Né? Então isso está para acontecer. Deus fará isso aqui, mas não vai ser, como nós vamos ver na lição, não vai ser assim do dia para o outro. Vai durar praticamente os 3 últimos anos e meio. Essa guerra vai começar, vai se levantar. A hora que eles entram mesmo no campo da batalha, Deus manda aquela taça, aquela praga que seca o rio, é na hora que eles invadem completamente, e é a hora já que Jesus volta. Mas provavelmente essa guerra vai ter início desde a segunda metade da tribulação até o final dela. Né? Eles vão armar cerco, vai haver uma peleja longa, na verdade. E o final é isso aqui. Né? O final é quando eles conseguem atravessar o Eufrates e Jesus Cristo volta nas nuvens para defender Israel. Sábado, 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segundo Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. Diz assim, 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. Deus é justo, Ele dará em paga a tribulação ao que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco. Quando no céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, Ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos à face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Né? Então Jesus vai voltar, irmãos. E ele vem aqui agora a revelação completa, não só por Israel, mas também por todos aqueles que nele confiam. Né? E no Antigo Testamento eles não entendiam. Quem entendia até achava que era Deus que viria para julgar as nações da terra, o Deus, o Pai. Né? Mas nós vemos depois na continuação da revelação progressiva de Deus, que quem vem é Jesus. Né? Ele veio a primeira vez e ele voltará a segunda vez. E olha como ele vem aí, né? Ele vem glorioso, ele vem para guerrear, ele vem chama de fogo, ele vem para vingar, ele vem para recompensar os que obedecem ao Evangelho e para castigar aqueles que o rejeitaram, serão banidos completamente para sempre, eternamente da face de Deus. Né? Enquanto diante dos seus santos ele será honrado, glorificado e admirado para sempre. Amém? Então que venha logo esse dia, Senhor Jesus venha fazer o que tem que ser feito e que nós possamos estar firmes para que nós possamos encontrar com Ele na sua vinda, um arrebatamento, né, agora, que nós não precisamos ficar nem para esse tempo aí, que nós possamos ser levados pelo Senhor agora, porque esse tempo vai ser muito difícil mesmo. Né? Em nome de Jesus. O Senhor tem revelado a muitas pessoas nesses dias. Eu sei que tem gente às vezes que inventa coisas, que exagera, mas a gente vai pela palavra, mas sempre tem que estar atento àquilo que está acontecendo. Né? Nós vemos aí uma inundação de testemunho. Deus tem me falado, Deus me revelou, Deus está mostrando, Deus me permitiu o inferno, Deus me permitiu ir ao céu, eu tive uma revelação, Deus tem mostrado, e é uma inundação disso. Deus falando com as pessoas e sempre falando, olha, volta lá, fala para o meu povo, a minha vida está muito breve. Falando assim repetidamente e dizendo, minha vida está muito breve, minha vida está muito breve, avisa para eles. Né? Eu estou fazendo isso para você ser uma testemunha de que isso é real,
estava vendo um testemunho de um rapaz, e o programa que entrevistou ele saiu na rua e foi pesquisar entre os americanos, né? Que diz que são 70% de evangélicos lá. E 75% dos entrevistados, e fizeram entrevistas com muitas pessoas, 75% dos entrevistados, cada um dava a sua opinião, gravaram em vídeo, cada um dizia a sua opinião em relação a se acreditava no inferno ou não. Você acredita no inferno? Você acredita que esse Deus tão bondoso, tão bom, ele criou o inferno literal, o inferno real? Você acredita que isso é real, que diz a Bíblia, no inferno literal? Ou é somente assim uma parábola, não é uma coisa literal mesmo? Né? E 75% dos entrevistados disseram que não acreditam no inferno. Não acreditam de forma nenhuma. Não é literal, não é real, né? Que Deus jamais faria uma coisa dessa, Deus jamais condenaria uma pessoa a um sofrimento eterno, que Deus jamais condenaria uma pessoa por 20, 40, 50, 100 anos que vive aqui, e por causa de pecados cometidos em 50 anos, em 100 anos, Deus condenar uma pessoa eternamente ao sofrimento. Aí cada um vai dar a sua opinião. Isso aí é coisa que a religião inventou para enganar as pessoas, segurar as pessoas da igreja. Eles vão passando alguns comentários de algumas pessoas, né? 75% dos norte-americanos não acreditam que o inferno seja um lugar literal, que o inferno seja um lugar real, que seja um lugar de sofrimento e haverá um sofrimento ainda pior. Eles acreditam em Deus, no céu, acham que todo mundo no final será levado pelo Senhor, né? Que vai morar no céu, que Deus não quer sofrimento para ninguém, por mais que a pessoa cometa alguns erros aqui nessa existência. Mas infelizmente não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que o inferno é literal, é real, e muitas pessoas estão indo para lá. Um dos tormentos que uma pessoa que foi arrebatada do Espírito, segundo o testemunho dele, por 23 minutos, das 3 da manhã até as 3h23. Quando a mulher encontrou ele estava se retorcendo, jogado no chão, e ele estava terminando aquela experiência que ele teve. E ela falava assim: o que aconteceu? Ela via ele se retorcendo, e ela pensava em ligar para a emergência, pensando que ele estava tendo um ataque cardíaco, alguma coisa assim. E ele clamava e dizia para ela: por favor, ore por mim, porque Deus me levou e eu estou vendo o inferno. Né? Deus permitiu com que ele fosse lá, e ele foi para as prisões do inferno, juntamente com outras pessoas que estavam sofrendo. Deus permitiu que ele via demônio de 3,5 metros de altura, que tinham garras de 30 centímetros, ele falava, aqueles dentes muito grandes, olhos assim aprofundados, né? Afunilados, aqueles olhos lá para dentro. E aqueles demônios vinham e lançavam aquelas garras nele, no peito dele assim, aquelas garras entravam e puxavam sem dó, e a carne ficava pendurada, e ele gemia, gritava, sofria. E Deus permitiu que por 23 minutos ele tivesse uma experiência de um ímpio que vai para o inferno, né? E ele sofreu ali por 23 minutos. Ele falou que aquilo foi para ele uma eternidade, não existia oxigênio, ele se sentia como se estivesse lá realmente em corpo. Ele disse que um dos piores momentos que ele sentia lá era a gritaria das pessoas, não parava, não acabava, aquilo entrava dentro da cabeça dele, milhares e milhares de gritos, tudo reunido ao mesmo tempo, cada um gemendo e gritando mais forte do que o outro, mas ao mesmo tempo ele não via pessoas, ele só via demônios e mais demônios por ali, que passavam de um lado para o outro, cada um mais feio do que o outro, e atormentando as pessoas nesse lugar. Né? Aí depois de 23 minutos ele volta, e Deus fala para ele: agora vai lá e fala que o lugar é real. Né? Porque muitos dos meus não acreditam que esse lugar é um lugar real, e muitos deles estão caminhando para cá. Né? Então, cada experiência assim, eu não desacredito não. Né? Eu não desacredito de forma nenhuma não. E eu gosto de ouvir para ficar com mais medo de ir para lá mesmo. Porque eu não quero ir para um lugar de jeito nenhum. É um lugar terrível, e dizer para o povo: ó, foge daí, filho. Sai fora, porque o lugar lá é tenebroso, né? Pelo que a gente ouve, assim, alguns testemunhos já é terrível. Imagina quem vai para lá e não sai mais, né? Porque o inferno é um lugar onde aquele que entrou nunca mais vai sair. E dali a gente sabe que vai para um lugar pior, né? Ambiente. No 8 diz que ele punirá os que não conhecem a Deus. Uhum. Dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O que não conhece aqui que a Bíblia fala é aquele que não quis ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Né? É igual no tempo dos juízes, né?
depois que morre Josué, morre os sacerdotes, morre aquele povo do tempo de Josué, a Bíblia diz que levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Né? Mas o não conhecer que a Bíblia fala, não é pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Porque a geração que se levantou depois, eles só ouviram falar. Né? Ah, Deus abriu uma vermelha. Eles ouviram a experiência dos seus pais, que foram morrendo também. E uma geração nova foi se levantando. Mas eles também não quiseram procurar uma experiência pessoal com Deus. Deus estava aberto a ter uma experiência com eles. Eles eram a continuação do povo de Deus. Mas eles só ficaram no ouvir, né? Eles não buscaram uma experiência pessoal. Aí daqui a pouco eles começaram a se envolver com idolatria, com o paganismo. E Deus levanta então as nações contra eles. Aí na hora que as nações se levantam contra eles, aí eles vão dizer, Deus dos nossos pais. Aí eles vão buscar ter uma relação pessoal com Deus. Então, não conhecer que a Bíblia está falando aqui é pessoas que têm a oportunidade, mas não desenvolvem um relacionamento pessoal com Deus. Né? Então, aí ele fala daqueles que não obedeceram. Eram aqueles que já tinham aceitado Jesus, entregaram a vida, já conheciam o Evangelho, mas não obedeceram. Né? Aqueles que vivem nessa igreja, mas não cumprem, não obedecem, não buscam de Deus, conforme aprende. Né? Aprende, mas não pratica. Aprende, mas não obedece, não vive. São os chamados rebeldes, né? Porque rebelde não é aquele só que fica assim se levantando como pastor. Rebelde também para Deus, irmãos, é aquele que aprende, mas não pratica. Ele aprende, ele sabe a verdade, ele é capaz de ensinar para outro, né? Mas ele mesmo não pratica a palavra que tem aprendido. Então ele é um rebelde também, é uma pessoa rebelde porque sabe, mas não faz, não obedece a palavra do Senhor. No evangelismo, isso aqui então é muito importante, né? É importante, né? A gente mostrar, explicar isso aqui para alguém. Ah, mas eu sei, eu já tenho filho, mas não quero, não é uma coisa para mim, não preciso, não estou passando por uma dificuldade. Né? Então, olha, mas você precisa desenvolver um relacionamento pessoal com o Senhor, porque senão o Senhor vai. Aí o irmão que teve uma experiência lá de arrebatamento, ele disse: olha, a salvação, depois de tudo isso que eu tive como experiência, eu vejo a salvação como a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus, com Jesus Cristo. Porque é como se você fosse uma pessoa muito boa, né? Porque as pessoas no Estados Unidos, na pesquisa que fizeram, falavam, a maioria delas falou, não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Naquele dia Deus não vai me castigar com a condenação eterna, Ele vai deixar eu entrar no céu. Aí ele falou assim, olha, você é uma pessoa muito boa, né? Aí daqui a pouco você passa por uma dificuldade, você não tem onde morar. Aí você vai lá numa casa de uma pessoa que você não conhece, e você não tem um relacionamento pessoal com ela, você vai para a casa dela já com as suas bagagens e fala assim, então, eu vim morar aqui com você a partir de agora, né? Porque eu sou uma pessoa muito boa, e eu estou precisando morar na sua casa agora, porque eu não tenho mais onde morar. O que aquela pessoa vai dizer para você? Vai dizer assim, rapaz, eu nem te conheço, some da minha porta, senão eu vou chamar a polícia. Né? Ele fala que é a mesma coisa com Deus. Se você não tem um relacionamento pessoal com Deus agora, se você não entrega a sua vida para Jesus, se você ele não te conhece, né? Assim, como uma pessoa, como diz na Apocalipse 3:20, né? Diz que estou à porta e bato, se alguém abrir, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, e eu serei com ele, ele será comigo. Nós vamos desenvolver uma íntima comunhão, né? Como pai, filho, como irmão, como Deus e servo. Né? Então, aí você vai lá, foi uma pessoa boa, uma pessoa que não fez coisas assim tão graves quanto o outro, mas não deixou de ser um pecador. Então você vai lá no céu, bate na porta do céu, Senhor, olha, eu vim aqui e quero entrar, porque eu fui uma pessoa boa, na média geral eu fui uma pessoa boa, eu não fiz tanta ruindade, tanta coisa errada como outros, né? Aí Deus vai falar para aquela pessoa também, eu não te conheço. Né? Não é que ele não, no mesmo caso aqui, não é que ele não conhecia aquela pessoa, ele sabia quem ela era, o que ela fazia, tanto é que está tudo lá registrado, né? Mas ele vai dizer assim, não tenho intimidade com você, não te conheço também de Deus, nós não tivemos um relacionamento, você não quis, não é? Eu não te conheço, mas eu não quis te conhecer, porque você não quis me conhecer, então olha, eu não te conheço, né? E vai dizer para os anjos, lança nas trevas exteriores, como naquela parábola das 10 virgens. Então, é isso que vai acontecer naquele dia também. Não adianta ser bom. A pessoa pode ser, como falou outro dia do ditado lá, né? Você pode até viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem Ele. E se morrer sem Ele, você está condenado. Né? Está condenado eternamente. A pessoa até vive, ela consegue viver sem Jesus, né? Ela prospera,
no Salmo 73 fala do justo que sentiu até inveja do ímpio, né? E no sábado vamos falar sobre isso, sobre necessidade de se libertar da inveja. Então ele começa a questionar, mas Senhor, eu sou justo e o camarada é ímpio e prospera, cresce, né? Os seus ramos se espalham, ele tem família abençoada, tudo para ele vai bem. A gente que é justo sofre tanto, igual, né, couro a gente sofre tanto aqui, passa tanta privação, né? E ele vai questionando a Deus, por que o ímpio prospera? Né? E eu que sou justo, vivo nessa pindaíba, né? Às vezes nessa dificuldade toda de vida, passando tanta tribulação, tanta prova, tanto teste. Ele começa a questionar, né? E o Senhor, na verdade, mostra ali que, aí depois vai mostrar no Salmo 73 mesmo, que a vida do ímpio é só na terra ali. Ele morreu sem Deus, ele está perdido. Né? Ele usufruiu até ou não, ele morreu, ele não tem Deus. Ele pode até viver sem Deus, prosperidade, riqueza, muitas vezes tudo através de falcatrua, de corrupção, né? de licitação falsa, como no Brasil é uma festa, uma farra dos ladrões, né? Acontece lá, cobra, os ladrões aproveitam, né? É licitação falsa, é um colocando dinheiro no bolso do outro. Então, nem aí se vai ter justiça, vai ser preso. Eles fazem tudo lá, gente roubando para tudo quanto é lugar, se aproveitando da situação, e os pobres, cada vez mais pobres, né? E quem estava passando fome, cada vez com mais necessidade, mais fome. E nós vemos, irmãos, que Deus ele vai julgar essas pessoas. Vão morrer sem salvação. Se eles morrerem desse jeito aí, sem Jesus, vão para o inferno. Direto, depois do sofrimento eterno, o lago de fogo e enxofre. Né? Então, por isso que o ditado diz, alguém até pode conseguir viver sem Jesus, como realmente o ímpio vive. Mas se ele morrer sem Jesus, aí ele está condenado. Não tem mais alternativa, não tem mais justificativa, não tem saída, né? Porque do inferno ninguém que entra lá sai. Alguém que vai para lá mesmo, não como um caso do arrebatamento, ele entrou ali, morreu, entrou lá e não sai mais nunca. Não tem mais saída, não tem mais chance. É o que nós temos visto muitos relatos aí falando sobre isso. Pastor, sobre esse versículo aí que fala que a ira de Deus não vem só para os ímpios, mas também para aqueles que também desobedecem a Deus, né? Há vários versículos na Bíblia que falam sobre isso, né? Um Salmo 9:17 fala que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que esquecem de Deus. Em vários lugares, né? E Jesus especifica na sua palavra que aqueles que desprezam o Evangelho, no sentido de não obedecer, que ele diz assim que Nínive se levantará no dia do julgamento, vai julgar, né? E parece que fala, se não me engano, sobre Sodoma, né? Porque se tivesse feito milagre naquele tempo lá, eles tinham se convertido. Então, aquela nação, o argumento dele vai falar isso. Você que conhece o Evangelho, vocês não obedecem, viram o milagre, vocês não se converteram. Né? Agora, não sei o veredito sobre isso daí. Jesus vai decidir. Mas a condenação é pior. Na verdade, a gente vê também que ali, assim como há nível de justiça no céu, níveis de galardão, pelo que a Bíblia mostra também, há nível de condenação. Por exemplo, um grande pastor que influenciou muita gente, né? Ele não vai sofrer lá igual um ímpio que morreu junto com ele. O nível de sofrimento dele é muito pior, assim como o de Satanás, é o pior de todos, com certeza, né? Os demônios, aí depois vem os seres humanos. Cada um, conforme o conhecimento que tinha, conforme a missão que tinha, e como realizou, se aproveitando das pessoas, enriquecendo ilicitamente, né? Buscando as suas próprias motivações ali, aquela pessoa, o nível de condenação dela vai ser terrível. Cada um pior, né? E o ímpio mesmo, que está lá fora, que não conhece a palavra de Deus, por mais que ouça, né? Mas não conhece, não se relaciona com Jesus. Tem gente igual outra irmã ontem estava falando, pastor, eu falei lá em Comados, falei para o japonês esses dias, lá, não sei falar direito, mas comecei assim a falar e de repente foi saindo, né? Falando sobre Jesus, sobre que Jesus era o Filho de Deus. Ela falou que já ouviu falar sobre Jeová, né? Jeová, porque os chineses de Jeová também dão material em japonês. Ela ouviu falar do Jeová, já o Deus Jeová, mas Jesus eu nunca vi falar, não. Ela, como japonesa, já é uma senhora, e a menina ficou espantada. Mas que mundo você vive, né? Você nunca viu falar de Jesus? Não, nunca vi falar desse tipo de Jesus. Mas quem é Jesus? Uma japonesa, né? Ela foi espantada, como tem gente que nunca ouviu falar.
Tem gente que ouviu falar, mas não aceita, não quer saber. É o ímpio, quer continuar na impiedade. Só que para ele, o juízo é menor do que para nós. Tanto é que Pedro diz que o juízo começará pela casa do Senhor, né? E na casa do Senhor pelo altar. Por mim, pelos obreiros. Depois Deus vai fazer o juízo com os demais crentes, né? Então é por ordem, né? É por ordem de... A Bíblia mesmo diz que aqui muito é dado, muito será cobrado, né? Então quem ensina, ele é digno de dupla justiça, de dupla honra, mas também se ele ensina errado, ele é digno de dupla condenação, né? Assim como os fariseus, Jesus mesmo falando, vocês não carregam ainda, colocam fardo pesado sobre as pessoas e ficam empatando o caminho, as pessoas entrarem no dele. Então aquele que tem a autoridade espiritual, que é liderança espiritual, que é líder espiritual, dele será muito mais exigido. É muito mais do que o ímpio que não conhece a palavra do Senhor, né? Então é muito sério mesmo esse negócio de prestação de conta, né? Um dia, quando esse dia chegar, isso acontecer, esse é algo assim muito sério. Aqui na lição nós devemos os objetivos, entender o que acontecerá no Vale do Armagedon, compreender o motivo desse acontecimento, interar-se das principais fases do que acontecerá no Armagedon, nas montanhas do Egito. Palavra introdutória. Na presente lição estudaremos mais um mistério inserido no livro do Apocalipse sobre a grande batalha que será o ponto culminante da angústia de Jacó, registrado nas Escrituras. Conhecendo o Armagedon. O termo Armagedon aparece uma única vez na Bíblia. Esta palavra hebraica, Armagedon, significa montanha ou monte no vale de Megido, localizado na parte norte das planícies de Jezreel, aproximadamente a 90 quilômetros a noroeste de Jerusalém, que será o lugar do ajuntamento dos exércitos dos países inimigos do povo de Israel nos últimos dias. Aqui, na parte azul, diz lugar de grandes batalhas. No idioma grego, Armagedon significa reunião de tropas. Zacarias 14:2, nós já lemos. Lugar de muitas batalhas. Megido foi a capital. Da porção de Canaã dada a Josué. Historicamente, Megido era uma fortaleza no começo da planície de Esdraelon. O grande conflito mundial entre o Senhor Jesus, o Messias verdadeiro, o anticristo, o falso profeta e os exércitos das nações inimigas de Israel acontecerá em Megido, na vasta planície de Esdraelon, que se estende do Mediterrâneo ao Jordão. A batalha do Armagedon será o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Diácono Apolino abre em Apocalipse 16:14 e Diácono Paulo de Joel. A gente já leu esses versículos aqui, né? Precisa então, não. Tá, Diogo? Já leu Apocalipse 16, já lemos também Joel 3. Duas vezes já. É a passagem que nós lemos isso também. Então, a batalha do Armagedon será o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse vale aqui tem 300 quilômetros mais ou menos, é daqui na Gana. São mais de 3 horas de carro para lá, né? Então, para você ver o tamanho do vale, esse vale se encherá de exércitos, né? Uma distância grandiosa. Ele vai do mar, ele vai do sistema do Mediterrâneo até o Jordão. São 300 quilômetros de um lugar plano assim. Você perde vista quando você... Eu vi um vídeo, o Senhor, ele ensinando, ele passando nas terras, ele ensinando cada passagem, cada lugar no Egito, em Israel. Ele, no alto monte, ele mostra, perde de vista, né? O final você não alcança com as vistas. Um vale muito grande mesmo, em todo o plano ali. Lugar próprio para batalha, onde já aconteceram muitas batalhas já, mas nunca uma igual a essa que acontecerá. Aqui na parte azul no começo diz: nos últimos 5.000 anos, muitas batalhas foram travadas em Megido, né? Mas essa será a mais importante, a mais segura de todas que acontecerá no final dos tempos. 1.2. Armagedon não será uma única batalha. A palavra traduzida como batalha, Apocalipse 16:14, é o vocábulo grego polemos, que não significa uma batalha em particular, mas se refere a uma série de batalhas, em outras palavras, uma guerra, né? Então, uma guerra, na verdade, são várias batalhas até o final de uma guerra, a conclusão de uma guerra. E, como eu disse para os irmãos, provavelmente a batalha já começa depois dos 3 anos e meio, né? Onde o anticristo se revela quem é,
e ele vai revelar sua fúria, sua ira, o seu ódio a Israel. Ele vai começar já a cercar, a pelejar, a tentar contra aquele povo, e o final culmina na grande peleja de Cristo com os exércitos do mundo. 1.3. O rio Eufrates, no contexto profético, a terra que Deus deu aos filhos de Israel como herança, foi demarcada pelo rio Eufrates, página 73. Foi demarcada pelo rio Eufrates, né? Está em Josué 1.4, em Crônicas 5.9. É como se fosse uma demarcação natural também, assim como uma proteção natural. Em várias ocasiões, o rio Eufrates é mencionado na Bíblia como o grande rio. A parte azul diz: o papel importante que este rio desempenhará no fim dos tempos tem sido comentado largamente nos círculos teológicos e também em todos os campos de estudo da humanidade. Por que tanto interesse sobre este rio? A resposta está na Bíblia, em Apocalipse 16, que hoje nós lemos, que diz que quando o rio secar, os exércitos do mundo terão acesso a Israel. Os líderes reis governantes, com seus poderosos exércitos armados até os dentes, com as mais sofisticadas e avançadas tecnologias de guerra, de destruição, de aniquilamento, de extermínio, no tempo do fim, caminharão no leito seco do Eufrates rumo a Israel para a grande guerra do Armagedon. Daniel 11:40. Queria que o diácono Cláudio disse Daniel 11:40 e 41 também. Mas por que, pastor? Não manda lá uma bomba lá, um país desse tamanho, e a bomba já ia pegar Israel um monte de país perto mais, porque é pequenininho, né? É do tamanho dos menores estados do Brasil. Por que eles mandam uma bomba lá, acaba com tudo? Para que os exércitos se reunirem para tomar? Por causa da importância do lugar, né? Se eles mandarem uma bomba atômica lá, ninguém pode ter acesso depois. Como é que eles vão extrair as riquezas? Como é que eles vão tirar o que tem de precioso ali? Né? Lá em Israel, como nós vamos ver aqui na lição, Israel detém hoje o domínio da internet. Grandes matrizes de computadores tem ali, tem muitas riquezas naturais, tem a riqueza do petróleo, tem a riqueza do lugar ali que é fértil, né? Então eles não podem destruir o lugar. Lançar bomba atômica é destruir, acabar. Eles não podem, porque o interesse por trás também é o interesse daquele local como um lugar histórico e também nas riquezas que tem naquela região. Então eles não podem lançar uma bomba lá. Eles têm que tomar, eles têm que dominar o lugar. Por isso eles vão fazer isso através de exército. Daniel 11:40, 41 de Acabe. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, com cavalos e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Amém. Então veja aí, não é? Mas um detalhe, no tempo dessa guerra, navio vindo de todo lado. A gente sabe que ali tem acesso, né? Israel já fica de frente para o mar também. Eles virão de todos os lados, assim como vem gente do norte, vem gente do sul também, e todos se reunirão como um exército invencível, poderosíssimo para invadir ali a Terra Santa e tomá-la, né? Mas a Bíblia diz que serão derrotados pelo Senhor. Fatos da guerra do Armagedon. A seca das águas do rio Eufrates não será o único acontecimento do cumprimento das profecias relacionadas à guerra do Armagedon. Invasão demoníaca, né? Então ele fala aqui que não só por secar as águas que já vai ser o suficiente, os demônios também estarão agindo, né? Porque não adianta Deus secar o rio e os exércitos não serem reunidos para a peleja. Então os demônios vão estar agindo também. Na preparação do Armagedon, no cenário profético, o apóstolo João vê quando sai da boca do dragão, o antideus, que é o diabo, da boca da primeira besta, que é o anticristo, contrário a Cristo, da boca da segunda besta, que é o anti-espírito santo, é o falso profeta, 3 espíritos imundos sairão da boca do dragão, né, e são semelhantes a rãs. Porque, aí, pergunte para Jeová. Como representantes, na parte azul diz, como representantes da trindade satânica, estes 3 demônios especiais estarão liderando a invasão de demônios que cobrirá toda a terra nos últimos dias. Eles serão
conhecidos no mundo inteiro pelo poder que manifestarão, realizando grandes sinais, maravilhas e prodígios. E também por esse poder que eles terão de influenciar os reis e os líderes das nações. Porque são eles que vão entrar nessas pessoas e vão convencer eles a se unirem para eliminarem o povo do Oriente Médio. Né? E nós vemos aqui, irmão, através disso, que esses espíritos, eles agem na vida dos políticos. Eu creio que já existe uma classe de espírito hoje que são especialistas em agir na vida de político, de rei, de presidente, de pessoas que estão investidas em autoridade política. Nós vemos que haverão, em toda a história do Apocalipse, você vai vendo as manifestações dos demônios, e haverão vários grupos de demônios agindo no tempo do Apocalipse, e cada grupo tem a sua função. Eles são muito organizados, e cada um trabalha em uma área de ação, uns cooperando com os outros para cumprir a sua missão. Né? Então o demônio não é um ser assim desorganizado. Eles trabalham com organização. E o que eu vejo, irmãos, eu tenho sempre visto isso, e Deus tem nos mostrado, pelo discernimento espiritual também, é que eles, cada um tem a sua função. Eles podem fazer o mal em outra área, mas eles, por organização, eles têm a sua função. Cada um tem a sua ação, cada um tem a sua missão. E um ajuda o outro a cumprir a sua missão, para eles conseguirem o final de tudo, que é a destruição do homem, do ser humano. Né? Então, tem um grupo de demônio que trabalha especificamente contra o casal, assim como tem esse demônio que trabalha na vida dos políticos, tem demônio que trabalha especificamente na vida de criança, especificamente na vida de adolescente, já é outro, né? Porque a criança é uma forma de trabalho, de ação, de missão. O adolescente já é outra forma de trabalhar. Né? Então tem demônio para tudo quanto é tipo de trabalho, para tudo quanto é tipo de coisa. Né? Tem demônios menos poderosos, tem demônios mais poderosos, tem demônios que são líderes de principados, potestades, que já assim trabalham contra nações. Tem demônio que trabalha especificamente na vida da pessoa para o jogo. Tem demônio que trabalha especificamente para o adultério, para a prostituição, né, para os maus desejos da carne. Tem demônio para tudo quanto é tipo de trabalho. Eles estão agindo, cada um mais na sua função. Né? Muitas vezes encontra uma pessoa só, tem vários tipos de demônio agindo contra a pessoa. Né? Tem demônio que trabalha na mente, tem demônio que trabalha no sentimento, tem demônio trabalhando para ele ser às vezes ganancioso, tem demônio trabalhando para ele não ver a palavra, tem demônio trabalhando para todo tipo de coisa contra a vida da pessoa. Se nós não tivermos discernimento, e não tivermos sempre subindo com o sangue de Jesus e repreendendo também o mal, eles conseguem fazer pelo menos um pouquinho assim na vida da pessoa todo dia, para eles já está bom. Se eles conseguirem, né, fazer você não prestar atenção, fazer você pensar em outra coisa enquanto deveria estar prestando culto ao Senhor, faz seu pensamento em outro lugar quando você deveria estar adorando a Deus. Né? No culto tem demônio, no culto, irmão, acho que é uma das principais horas onde tem demônio trabalhando fortemente contra a igreja. Né? Jogando setas, trabalhando para que a pessoa não seja abençoada, para que o Senhor não receba o culto dela, para que a oração dela não chegue até o Senhor, para que as bênçãos do Senhor não venham até a vida dela. Então, tem demônio trabalhando toda hora, irmãos, para tudo quanto é lado aí, em todas as áreas da vida das pessoas. Contra a igreja, contra o povo do mundo. Então, meu Deus, misericórdia, os demônios já estão dentro delas, né? Porque contra o crente, ele trabalha próximo ou longe. Né? Se o crente é um crente assim, relaxado, né? Eles estão bem pertinho dele lá, trabalhando, influenciando, falando na mente dele, agindo na carne dele. Se o crente é mais revestido, eles estão longe, porque eles não podem ficar tão perto, eles têm medo. Né? Eles têm medo, eles sabem qual é o grau de busca de cada um, de espiritualidade, da presença do Espírito Santo. Eles sabem qual é o grau de intimidade com Deus. Eles sabem tudo isso, irmãos. Isso é muito, eu imagino que é muito claro assim, para eles que não vê o corpo nosso, eles veem o nosso espírito, a nossa alma, eles veem qual é a intensidade de Deus na nossa vida, eles conseguem perceber isso aí. Né? Então eles vão ficar de longe, mas eles não vão deixar de lançar a sua seta. Né? Tem gente que o diabo vai falar assim, nem no ouvido, ao ouvido da pessoa mesmo. Ele fala assim mesmo, cochichando dentro do ouvido dela, um crente, né? E tem uns que ele fica longe, mas ele tem as suas setas, a Bíblia fala que ele tem os seus dados inflamados. Então, de longe, ele pode lançar um dado no sentimento, um dado nos pensamentos. Aí a pessoa tem que ter discernimento e dizer, isso aqui é seta do diabo, isso aqui é coisa para me distrair, para me tirar a atenção
do meu momento de oração, do meu momento de leitura da palavra, do meu momento em que eu estou ouvindo a mensagem da palavra do Senhor na igreja. E é mais fácil um crente mais espiritual ter esse discernimento do que aquele que está, né, relaxadão, fracando, e o inimigo está falando ali no pé do ouvido dele. Né? Então nós temos que discernir isso aí e dizer, em nome de Jesus, cai por terra. A partir de hoje eu vou ouvir a palavra com atenção, vou orar com atenção, com fé, com fervor, vou fazer as coisas do Senhor com mais cuidado, porque senão, irmãos, essas coisas vão influenciando de uma forma tão grande que ele acaba fazendo a gente voltar para trás. Aí ele vai ter acesso a morar dentro da pessoa de novo, como antes, e pior do que antes, como nós sabemos que a Bíblia diz. Né? Levando a pessoa como o cão que volta para o vômito, a porca que volta para o lamaçal, e chamando mais 7 para vir fazer um estrago maior na vida da pessoa. Né? E no lado de fora, infelizmente, eles estão dentro da pessoa muitas vezes, né? Dentro da casa dela, na vida dela, influenciando assim livremente. E que o Senhor tenha misericórdia, que nós possamos orar e levar a libertação para esse povo que está debaixo da ação do diabo. 2.1 continua dizendo, a parte preta, a principal missão desses 3 demônios é ir ao encontro dos reis, líderes e governantes em todo o mundo para congregá-los à guerra do Armagedon. Né? Aqui sobre os demônios ainda, eu escrevi aqui também, né? Vemos que até os demônios, eles prezam pela união para realizar sua missão maligna. Eles com certeza, eles são malignos, eles não têm bondade nenhuma de um para o outro, de um para com o outro, mas eles, nessa intenção maligna de destruir o ser humano, eles até se unem para realizar o seu intento. Né? Então até os demônios têm união, irmãos. E a igreja deve ter muito mais. Mas Jesus mesmo, ele disse que eles não são uma casa dividida, porque se eles fossem uma casa dividida, eles não prevaleceriam. Quando eles estavam chamando ele de Beelzebul, Jesus falou assim, como é que eu sou Beelzebul e estou expulsando Beelzebul? Estou expulsando demônio. Vocês não conhecem os demônios, não. Eles não são uma casa dividida, porque se eles fossem uma casa dividida não pode prevalecer. Né? É por isso que, infelizmente, a igreja ela não prevalece muitas vezes. Ela tenta, luta, mas não consegue prevalecer. Porque uma das coisas principais entre a igreja é que às vezes não existe união. Né? Não só entre a igreja local, mas a igreja em geral. Você vê que às vezes uma pensando assim, vou chamar o irmão para ir lá, a outra está crescendo mais que a nossa, não sei o quê, porque a outra está num lugar bem grandão agora. Tem gente que foi olhando, não, foi com um pensamento assim, né? Em vez de estar unido, dizer, Deus abençoa, enche lá de gente, coloca 300 pessoas lá dentro, né? Se cabe lá, abençoa a minha também, abençoa a outra lá, porque senão no final nós estamos tudo em primeiro lugar, somos todos na mesma igreja, né? Que o Senhor ajude, tire o que é errado dentro de cada uma, mas que todas as igrejas estejam cheias de gente, em nome de Jesus. É assim que tem que ser a nossa oração, irmãos. Porque enquanto nós ficarmos preocupados com o crescimento dos outros, nós não vamos crescer nunca, né? Porque somos um povo com um coração dividido. E Deus não habita no meio da divisão, Ele habita no meio da união. 2.2 diz, quem participará da campanha do Armagedon? Temos visto que o Armagedon não será simplesmente uma batalha isolada, nem uma guerra com vários conflitos, mas uma guerra com vários conflitos que ocorrerão no Vale de Josafá e também no Vale de Asrielon, conhecido como Vale de Jezreel. Essas batalhas terão seu desfecho final no grande conflito militar que ocorrerá junto à montanha do regime da planície do Armagedon. O anticristo será o comandante-geral, o grande estrategista político-militar, o articulador dessa batalha. Eu queria que o Diácono Marcolino abrisse em Judas 14 e 15. Judas, versículo 14 e 15. Vamos terminar aqui a página 74. Nós ficamos aqui na Judas 14 e 15. Depois, Diácono Kennedy Daniel 7, 25 ao 27. Irmão Ieide, Jeremias, capítulo 46, versículo 28. Jeremias 46, 28.
diz: o Senhor Jesus, cavalgando um cavalo branco, virá com seus poderosos anjos, em marcha de guerra, comandando os exércitos celestiais, acompanhado com os santos que compõem a igreja, a noiva do Cordeiro. Todos participarão diretamente da guerra do Armagedon, quando as tropas das nações inimigas de Israel serão consumidas. Judas 14 e 15. Enoque, é que mesmo? Judas 14 e 15. Versículo 14 e 15. Tem? Show. Não, isso é um capítulo. É. Outra coisa que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca dele. Isso. Veio o Senhor, vem com milhares de santos, para julgar a todos e convencer todos os ricos a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Amém. Né? Olha, desde o começo, né? Aqui está falando daquele Enoque que foi arrebatado. Não é outro, não. Ele era o irmão de Deus, e desde o início, né? Ele foi o sétimo depois de Adão. E a Bíblia não registra muita coisa sobre ele, mas esse povo do tempo bíblico conhecia algumas coisas em relação a ele que não foram registradas na palavra de Deus. E uma das coisas que a Bíblia diz sobre Enoque é que ele profetizou, né? Que o Senhor vem com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias impiamente praticadas e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Né? Então, desde o início, Deus já determinou o fim. Né? Desde o começo, Deus já havia determinado juízo. E olha que no tempo de Enoque não tinha acontecido tanta coisa assim ainda, né? Para ver tanta gente tão ímpia dessa forma, para ele estar imaginando que aquilo aconteceria no seu tempo. Foi o Espírito Santo mesmo usando a vida dele para deixar essa profecia que Judas acaba citando aqui nos seus escritos depois, que atesta que foram palavras vindas do Senhor. Então, falando sobre esse tempo aí, né, da guerra do Armagedon também. 2.3. Quando começará a guerra? O tempo do fim estabelecido nas Escrituras começa com a primeira fase da vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Após 3 anos e meio, nos dias finais da grande tribulação, da tribulação, início da grande tribulação, começará a guerra do Armagedon. Daniel 7, 25 ao 27. As palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará no tribunal para retirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio da majestade dos reinos, embaixo de todos os céus, serão dados ao mundo dos santos do Altíssimo, e seu reino será eterno. Todos os domínios serão do meu Amém. Né? Mas o que ele diz que ia acontecer antes, ele está falando aqui, Daniel, falando sobre o anticristo, né? Ele diz aí, cuidará em mudar os tempos e as leis. Ele vai tentar dominar mesmo, ele destruirá os santos do Altíssimo, ele falará palavras contra o Senhor, ele vai dominar de uma forma tremenda. Aí depois eles serão entregues nas suas mãos, os santos do Senhor, por um tempo, e tempos e metade de um tempo, são 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E vai governar por esse tempo, mas depois ele será julgado, destruído. A palavra do Senhor diz aí alguns detalhes sobre o anticristo. Porque haverá a guerra do Armagedon. Um dos objetivos dessa guerra universal será a disciplina do povo de Israel imposta pelo Senhor. Jeremias 46, 28. Não temo, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Desprezei completamente todas as nações e das quais eu dispersei. Mas a você não desprezei completamente. Eu disciplinarei como você merece, mas não serei severo demais.
mas punirá, né? Deus ele diz que, olha, você não precisa temer, no sentido de que você não será completamente destruído como as outras nações. Agora eu vou te castigar, né? Você merece. Eu tenho promessa para Abraão e Isaac e Jacó, eu tenho cumprido o que eu falei para eles, mas eu vou punir as nações no meio das quais eu te lancei, porque elas foram más, elas não usaram misericórdia, elas oprimiram vocês, elas se levantaram contra vocês, né? E a vocês não destruirei de todo, não darei cabo, castigarei, mas somente com justiça, não te deixarei de todo impune. Então, eles também serão punidos, né? Por isso que no tempo do Armagedon, da tribulação, Deus vai estar punindo o povo de Israel também. Eles vão ficar muito reduzidos, né? E no final só que eles vão reconhecer o Senhor. Eles vão crer em Jesus e tudo mais. Mas eles vão estar sendo punidos também. Tudo aquilo que acontecerá com eles ali. Imaginou em Zacarias 14 diz que quando os exércitos começarem a entrar, eles vão destruir muita gente. Né? A metade do povo que sobrar vai fugir. Aí eles vão violentar as mulheres do povo lá. Né? Vai ser terrível. Uma coisa igual acontecia no passado, né? Onde quando eles entravam, a Bíblia diz que eles, quando viam as mulheres grávidas, eles fendiam a mulher pelo meio, arrancavam o feto, matavam, e arrebentavam ali, cortavam a mulher no meio, arrancavam o feto de dentro dela e matavam depois também. Eles nem chegavam ao ponto de violar sexualmente, mas faziam isso aí dizendo assim, vamos terminar, desde o ventre já, né? Vamos matar eles por completo, não vamos deixar sobrar nada. E tudo isso era o juízo de Deus contra eles por causa dos seus pecados. 3.1 diz: Israel é o povo de Deus, que Deus escolheu. Uma das mais fortes razões para que a guerra do Armagedon aconteça é a existência da nação de Israel. Então, eles são o centro da visão do mundo hoje. No 75, só para concluir, 3.1 diz: os judeus serão alvo do anticristo e dos povos que se ajuntarão com ele na grande batalha. Na parte azul diz: Israel está no centro da política mundial, controla a maior parte das finanças do mundo, é proprietária da internet, a mais moderna e poderosa rede de comunicação universal. Estes e outros motivos são mais do que suficientes para a guerra do Armagedon. Então, muito interesse naquele lugarzinho tão pequeno, mas tão importante aos olhos do mundo todo. Como ele diz aqui, é o centro da política mundial. Ele controla muita riqueza, muita coisa importante. É um país tão pequeno, mas eu diria que é um país do primeiro mundo, né? Um país assim, muito rico, é um país de gente que sai dali, muita gente sábia, gente que já ganhou o prêmio Nobel de muitas coisas aí, de ciência, de outras coisas, porque é um povo assim que tem algo especial realmente sobre a vida deles. Por mais que Deus não faça exceção de pessoas, mas Deus tem uma promessa sobre aquela nação, né? Deus tem promessas tremendas sobre aquele povo ali. E Deus não cumpriu ainda, Ele vai cumprir porque Ele não volta atrás, né? Ele vai cumprir. E que seja um remanescente daquele povo, que já é tão pouco hoje, né? Dizem que Israel tem, o povo lá em Israel, porque tem ainda gente afastada, espalhada pelo mundo todo, mas o que está ali não chega a 7 milhões. É muito pouco, né? Muito pouco. O Brasil tem quase 200 milhões de pessoas. O Japão, que é pequeno, o povo está velho, tem 130, 140 milhões. Né? Israel só tem 7 milhões de pessoas que habitam ali. Vamos ficar de pé, irmãos. É por isso que a Bíblia fala no Salmo 122, se eu não me engano, para orar pela paz em Jerusalém. Aqueles que oram por Jerusalém serão abençoados pelo Senhor. Ainda é um lugar especial, ainda é um povo especial. O povo de onde veio Jesus, o povo descendente de Abraão, o pai da fé. Vamos orar, vamos pedir. Às vezes a gente olha assim e fala, mas é um povo que matou Jesus, é um povo que não quer saber com Deus. Mas vamos orar, porque a Bíblia faz promessas sobre aqueles que abençoaram aquela nação. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Na semana que vem nós continuamos com esse assunto ainda. E que o Senhor possa ter nosso entendimento, e nós possamos prestar atenção, porque tudo está preparado. Tudo está pronto para o início, a qualquer momento, do tempo do reino do Anticristo. Como eu dizia, eu vi alguém também testemunhando que o Anticristo já está no mundo, já está no cenário político, que ele vem da Europa, da União Europeia, e que ele influencia muita gente.
Falta pouco, mesmo como a Bíblia fala, só o que impede aquele que ainda precisa ser retirado, que é o Espírito Santo, e através do Espírito Santo da igreja, né, para que ele possa se manifestar, se revelar e começar a agir, não só lá naquela região, mas no mundo inteiro. Né? Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Por isso que o coração do povo de Deus já não tem muita esperança por esse mundo. Não porque seja um povo sem esperança, mas porque a esperança nossa está na glória. Está em Cristo, está na sua vida, está na restauração que Ele vem para trazer sobre esse mundo. Então viva, caminhe, coma, vista, durma, se alegre, chore, mas a sua expectativa seja a volta do Senhor Jesus. Amém? Em qualquer momento, muito breve, muito breve, eu voltarei, Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amanhã, à noite, tem sábado novo a partir de 8 horas. Domingo, sábado, culto de libertação, domingo da família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelas tuas bênçãos sobre a nossa vida, pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito em nosso coração. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, que nós possamos estar capacitados e preparados para enfrentar, meu Deus, as coisas que ainda enfrentaremos no nosso tempo. Mas, Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude a estar preparados, nos ajude, Senhor, a estar atento aos alertas que o Senhor tem enviado, através da sua palavra já desses 2000 anos, e através, Senhor, dos teus servos, profetas, aqueles que o Senhor tem levantado nesses últimos dias, Pai. Nos ajude a estar atentos, pertos, Pai. Não deixe estar dormentes, Senhor, e alheios aquilo que está acontecendo espiritualmente. Para a glória do teu santo nome, Senhor, desperta a tua igreja. Tira a tua igreja do som da indolência, Senhor. Traz o teu povo, Senhor Deus, a volta à verdade, aos caminhos da justiça, a simplicidade, Senhor. Tira toda a contaminação e mal que está dentro da igreja e purifica a tua noiva, prepara a tua noiva para encontrar contigo, para a glória do teu nome, Senhor. Nós oramos e queremos, ó Deus, estar para ser parte desta noiva branca, pura, limpa, sem Senhor, contaminação. Em nome de Jesus, leva-nos em paz aos nossos lares, livra-nos de todo ataque do diabo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, queremos e já te agradecemos por a tua palavra nesse estudo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Conheça o irmão para a parte do Senhor. Diga para ele, se prepara para a palavra.